Meus queridos, estou passando por aqui para a gente analisar um pouco a respeito de sabedoria e inteligência. Nós precisamos de sabedoria, mas muito mais do que sabedoria, nós precisamos de inteligência, porque a inteligência é que administra a sabedoria. Você pode ter um grande sábio, ter muita sabedoria, muito conhecimento, mas se você não tiver inteligência, você pode jogar tudo isso no lixo. Eu sempre tenho como referência no Velho Testamento Salomão. Perguntaram a Salomão o que era que ele queria, se ele queria sabedoria ou riqueza. E ele imediatamente escolheu sabedoria. Disse: me dai sabedoria com porção dobrada. Será que ele pediu tudo? Não. A gente conhece a vida de Salomão. Ele foi o homem mais sábio da terra, concordo. Logicamente, foi o homem mais rico da terra. Porém, ele não teve inteligência para administrar esses conhecimentos. É tanto que ele foi um dos reis de Israel que mais explorou o seu povo. Foi um dos reis de Israel que levou muito à apostasia. A sabedoria de Salomão foi muito, mas a inteligência foi péssima. Ele casou com 700 mulheres. Já começou a desinteligência aí. Era costume entre o povo de Israel existir muitos, os reis possuírem muitas esposas, mas ele, como uma pessoa sábia, ele teria que notado que esse seu lado cultural dos reis de Israel não ia levar a nada. E como não levou. Salomão foi um dos mais sábios da terra, um homem das pessoas mais que conhecia, de conhecimentos, mas foi o homem mais sem inteligência. Por isso que eu digo a você que existe uma grande diferença entre sabedoria e inteligência. Então, muitas vezes é preferível que você tenha inteligência do que mesmo a própria sabedoria. Porque muitas vezes você é muito sábio, muito conhecedor, mas você não administra aquilo que conhece. Então se torna um terror para a sua vida. Em vez de a gente pedir, como Salomão pediu, sabedoria com porção dobrada, a gente tem que pedir o quê? Inteligência para administrar o pouco que a gente sabe. Porque muitas vezes você sabe tudo, você tem muito conhecimento, mas não tem inteligência. E isso causa um fracasso. Salomão falhou por causa disso. Ele foi um homem muito conhecedor, muito sábio, mas não usou a sua sabedoria com inteligência. Às vezes, na nossa vida, nós encontramos muitas pessoas que não têm grande conhecimento. É uma pessoa que, às vezes, é leiga em determinados assuntos. E muitas vezes a gente até julga essas pessoas. Mas saiba de uma coisa, são pessoas inteligentes. Eu tenho visto isso em várias pessoas. Eu faço parte de grupos de WhatsApp, grupos de pessoas que comungam um pensamento de sabedoria, de eloquência, mas eu vejo muitas vezes falta de inteligência. Minha mãe sempre dizia: por falta de um grito se perde uma boiada. Eu fico às vezes imaginando, e como a gente perde as pessoas por falta de inteligência. Nós somos sábios, nos julgamos sábios, a gente tem um certo conhecimento, mas muitas vezes aquela pessoa não acompanha o nosso raciocínio e a gente menospreza
e às vezes até exclui do nosso convívio. Quando na realidade nós precisamos de usar da inteligência, que a pessoa pode não ter aquela sabedoria naquele ponto, mas em outro é uma enorme inteligência que a pessoa tem. Então a gente tem que saber lidar com os seres humanos. Eu posso não ser um sábio, eu posso não ter um conhecimento de uma matéria profundamente, mas eu posso ser inteligente. Eu posso administrar o pouco conhecimento que eu tenho e tornar muito grande. Eu costumo dizer que os discípulos, eles não tinham conhecimentos. Os discípulos que andaram com Jesus eram semi-analfabetos. Eles não tinham grandes conhecimentos, mas Jesus disse: eu vou para o Pai e envio o Consolador, o Espírito da verdade. E Ele vos ensinar em toda a verdade. Ele não estava dizendo que ia ensinar as doutrinas, não, mas que Ele ia administrar o que já sabia. Pedro, que não conseguia falar nada, era tido como ignorante, mas ao ser possuído do Espírito, Deus usou a sua inteligência, com um pouco de conhecimento que ele tinha do Mestre, ele se transformou no grande homem do Pentecostes. E o mais interessante, ele usava tanto a sua inteligência com o pouco conhecimento que ele tinha, e ele se dedicava tanto àquilo, que as pessoas deixavam que Pedro passasse ao redor do templo para a sua sombra curar as suas enfermidades. Veja, não foi o conhecimento do Pentecostes que fez isso, mas foi a inteligência que o Espírito nos dá. Que nós possamos, como seres humanos, o pouco conhecimento que a gente tem, usar isso como inteligência, vivendo em paz com todos, mantendo amizade, não ter inimizade com ninguém. Se você não puder conviver com alguém, simplesmente você não tenha muito convívio, mas não ignore ou não se intrigue, porque isso é um azar na vida de qualquer cristão. É usar a inteligência, seguir a paz com todos, se for possível. Se não, que a gente mantenha essa amizade aberta, mesmo que não tenha convivência. Isso é o mais inteligente que o ser humano pode ser. Isso chama-se sabedoria. Então, não é só sabedoria, mas é inteligência. Usando a sabedoria com inteligência. Eu desejo que nesse final de semana, você, meu amigo, que está vendo esse vídeo, aprenda um pouquinho comigo. Vamos usar a nossa inteligência. Muitas vezes a gente tem que engolir sapo, mas pela nossa inteligência a gente não deve jogar pérola aos porcos. Deve deixar a palavra certa no momento certo. Administrar bem isso é uma virtude de Deus. Que Deus possa nos iluminar e que possamos ser sábios em Cristo Jesus. Uma sabedoria controlada pela inteligência dada pelo Espírito Santo. Valeu? Um abraço, que Deus abençoe.